queridos, o que consideramos mais importantes na caminhada com Deus? Já se fez essa pergunta? Como mensurar os êxitos, os sucessos em nossa vida cristã, nossas conquistas, nossos frutos? O que eu devo me atentar com prioridade? O que eu devo me dedicar? Nessa noite eu queria, nesta mensagem, o que realmente importa, eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Êxodo. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 32 e do capítulo 33. O que realmente importa. Êxodo 32. Vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2: respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-na a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quero convidar você lá no versículo 7 do mesmo capítulo. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Agora, irmãos, capítulo 33, verso 1. Vamos continuar este texto, lendo agora, capítulo 33, verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruir. Verso 15, 33, 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Deu alguma divergência aí de versículos? Ou foi certinho? Foi? Errei alguns versículos, meu? Deu certo, né? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra. Já oramos, clamamos a Ti, pedimos que o Senhor fale conosco. O Senhor nos conhece. O Senhor está entre nós. O Senhor sabe da direção que a sua igreja precisa. Eu me coloco diante de Ti, tão limitado, Pai. Eles não vieram para me ouvir. Eles não vieram para, ó Senhor, estar num evento de entretenimento. Eles vieram para ouvir Deus. Pai, fala com a Tua igreja. Fala comigo também. Senhor, que a honra e a glória sejam sempre dadas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, tira toda inquietação e toda movimentação que não seja do Espírito Santo de Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor irá falar. Você pode dizer amém? Amém. Amém. O que realmente importa. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa história bíblica, né? O povo de Israel foi liberto do Egito,
depois de 400 anos escravo naquela terra, Deus, milagrosamente, ele intervém com sinais, com pragas no Egito, e finalmente Faraó deixa o povo de Israel ir, persegue ele no deserto, mas diante do Mar Vermelho, Deus opera algo incrível, o povo passa em terra seca, os inimigos vêm atrás, são derrotados, o mar se fecha, Deus dá a eles uma vitória maravilhosa, o povo reconhece a grandeza de Deus, eles iniciam uma jornada desafiadora pelo deserto até a terra prometida. Conhece essa história? Conhece? Tinha mais de 1,5 milhão de pessoas lá, porque a Bíblia diz que tinham 600 mil homens. Então o cálculo, tirando crianças, mulheres, em torno de 1,5 milhão de pessoas, tudo junto no deserto, compartilhando ali as dificuldades. Entretanto, acontece algo nessa caminhada, e a gente precisa citar. Deus tem um encontro com Moisés no Monte Sinai, Deus concede leis ao povo, orientações de como eles deveriam viver, de como eles deveriam adorar, de como eles deveriam se comportar. É importante, Deus nunca deixa de nos orientar. Às vezes nós estamos ali na vida buscando direção, porque reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, entregamos a nossa vida, recebemos uma nova vida com Cristo. Eu tenho uma mensagem a dizer: Deus não quer que você adivinhe, Deus quer que você recorra à palavra, que esteja junto com a igreja e ouça aquilo que Ele quer, como você precisa viver. Deus tem orientações, e Deus foi a mesma coisa com o povo. Deus ali tinha uma aliança, Deus desejava que o povo vivesse em obediência. Deus faz isso por meio do encontro com Moisés, que nós lemos aqui. Esse encontro ocorreu no Monte Sinai. Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites diante da presença de Deus. O povo, obrigado meu irmão, o povo ficou ali observando, muito barulho, o monte pegava fogo, foi algo incrível, extraordinário. E nós vemos então que no capítulo 32, foi o primeiro texto que nós lemos, o povo viu que Moisés demorava muito. Cadê esse Moisés? O que aconteceu com ele? E na insegurança, na ansiedade, na falta de fé do povo, o povo peca contra Deus. E ele, numa necessidade de se apegar a algo material, alguma coisa, eles pedem que Arão faça a eles deuses, porque eles não sabiam o que havia acontecido com Moisés. Foi isso que nós lemos. E queridos, uma observação: a falta de fé, a nossa ansiedade, a nossa inquietação, ela pode nos levar a comprometer o que nós temos de mais valor na nossa vida, que é o relacionamento com Deus. Nós queremos dar jeitinho para as coisas, nós queremos dar uma ajudinha para Deus, ao invés de confiarmos no Senhor. É ou não é verdade? Às vezes está demorando muito, às vezes eu estou inquieto, estou esperando alguma coisa, e ao invés de esperar, eu costumo dar um jeitinho, como aquele jovem, aquela jovem que deseja tanto casar, e aí quer antecipar as coisas, acaba casando ou com uma pessoa que não ama ou não é amado por ela, porque não esperou, porque se sentiu inseguro. Ou você que está no teu trabalho precisando tomar uma decisão e não busca Deus, não busca o direcionamento, não aquieta o seu coração, está muito ansioso e vai lá e toma uma decisão errada e prejudica o seu negócio, e prejudica o seu patrimônio, e prejudica a sua família, porque não esperamos, porque estamos inquietos. E a nossa inquietação, como foi do povo ali, sempre acaba dando errado essas coisas. E o povo de Israel, ele se corrompeu facilmente. Eles esqueceram de tudo que Deus havia feito. Eles esqueceram dos milagres de Deus, da provisão de Deus, da libertação do Egito. Eles esqueceram que o mar se abriu. Uau! Meu Deus, como esquecer disso? Tudo isso porque eles queriam ter o controle da situação nas suas mãos. Cadê Moisés? Que esses barulhos? O que nós vamos fazer? O que nós vamos comer? Para onde nós vamos? Ninguém fala nada. Parece a gente, no nosso dia a dia, na inquietação das nossas vidas. Nós somos inseguros, nós somos inquietos, nós somos ansiosos. E isso nos mostra, queridos, na nossa caminhada cristã, o que valorizamos, o que nós importamos de fato. Às vezes nos importamos conosco mesmo, com as nossas necessidades, com os nossos planos, com os nossos interesses, com as nossas dores, com os nossos interesses.
Isso refletia aquele povo, naquele momento, né? O povo viveu um milagre. Deus estava falando com Moisés. Às vezes a gente olha na igreja, né? A gente quer que as coisas aconteçam rápido, né? O povo não podia esperar não, gente. Moisés, cadê Moisés? Espera, calma. O povo, né, não poderia continuar adorando a Deus. Uau, Deus está falando com Moisés lá. Vamos esperar mais um pouco. Mas ao invés disso, ao invés deles aguardarem e manterem-se firmes, eles pedem que Arão façam para eles o quê? Deuses. Eles tiram suas joias e eles colocam diante de Arão. E o pior é Arão topar a ideia. Imagina, né, o homem ali, a autoridade espiritual, topou a ideia diante da pressão do povo. E Deus se entristece muito. No capítulo 33, Deus fala para Moisés que o povo se desviou. E olha, gente, uma coisa, quando fala a expressão deuses, né, façam deuses, eles fizeram, indica que o povo considerou que aquele bezerro de ouro, olha que triste, e olha que ponto chegamos, eu e você, porque a Bíblia fala, eu costumo falar em casa, né, com a Paulinha, com os meninos, o que a Bíblia mostra de ruim, está falando de você. O que fala de bom, está falando de Deus. Porque nós somos pecadores, somos falhos. Está falando de você, está falando de mim. Fala assim, está falando de mim. Do que eu sou capaz. E nós somos irmãos, você não sabe o que você é capaz. Vigia. Olha do que você é capaz, do que eu sou capaz. Eles consideraram que aquele bezerro de ouro era um Deus, como Deus, ao lado do Senhor, e que os tirou da terra do Egito. Que triste. Que trágico. Lamentável. Que dramático. Aquele Deus de amor, nosso Deus de amor, de compromisso, de aliança, um Deus fiel, amoroso, cuidador, era trocado por um ídolo, por uma coisa. O povo queria satisfazer as suas necessidades de devoção, de adoração, porque nós procuramos. Deus colocou em nós a essência da adoração, para adorar o Criador. A criatura adora o Criador. E o povo, no seu pecado, no distanciamento de Deus, na sua ansiedade, quer adorar alguma coisa. E ele desvirtua a sua adoração do Deus Todo-Poderoso para um bezerro de ouro. Ele apega-se a evidências, coisa física, a garantia concreta, quando ele podia crer no Deus Todo-Poderoso. E o Senhor tem uma conversa com Moisés. E é sobre essa conversa que eu queria ir um pouco a fundo agora, né? Deus fala, olha, vocês me deixaram muito chateado, muito triste. Foi esse tom da conversa que nós lemos no capítulo 33. Você já fez algo que deixou alguém muito triste? Eu me lembro duas situações. Eu era um adolescente, não vou dizer que eu era menor, porque eu sou pequeno ainda, né, de grande pastor. Vocês têm um grande pastor, aliás, né? Mas eu era adolescente, e o meu pastor da época combinou o seguinte, ele comprou uma bateria nova, e ele falou, olha, vocês usam uma bateria antiga, vou dizer velha, né, para aprender, fazer aula. A nova vocês não, né, imagina, naquela época, né, vocês deixam para o culto. E teve um dia que eu, curioso, ansioso, fui. Eu queria fazer aula na nova, a nova era mais bonita. E um dia eu fui lá, só dar uma tocadinha. E o pastor entrou. E ele me viu tocando na nova. Ele ficou com uma cara de chateado, só uma cara triste. Eu falei, meu Deus, entristeci meu pastor. Sabe quando você deixa alguém muito chateado? O Dani, meu filho mais velho, um dia ele me deixou muito chateado. Foi quando ele bateu no irmão dele. Coisa normal, né? Irmão, eu fiquei muito chateado. Sentou a mão na orelha do Davi. E eu falei, não faz isso não, filho. Mas me deixou muito chateado. Foi exatamente um sentimento de tristeza que Deus teve diante do povo. A conversa que Deus teve com Moisés foi nesse contexto. Deus fala para Moisés, eu queria usar aqui uma tradução na linguagem depois de amanhã, não é nem de hoje, é uma linguagem mais moderna. Eu queria repassar a conversa de Deus com Moisés, foi mais ou menos assim. Êxodo 33, do 1 ao 3, você pode confirmar aí, foi mais ou menos assim, se fosse hoje.
Moisés, meu amigo, vão embora. Vão embora. Você e o povo. Vão para o lugar que eu prometi dar a Abraão. A todos vocês, a turma toda. Vai embora. Eu vou mandar um anjo. Repare aí. 33, 1 ao 3. Eu vou mandar um anjo. Eu vou expulsar os inimigos, todos eles. Os cananeus, os amorreus, os heteus, os perezeus, os heveus, os jebuseus, os corintianos, palmeirense. Vou mandar tudo embora. Vão para a terra boa. Vocês vão para uma terra boa, uma terra rica, Moisés. Mas eu não irei com vocês. Pois vocês são um povo teimoso. E eu, diante da teimosia de vocês, na minha linguagem, depois de amanhã, diz assim: eu quebraria vocês na pancada. É verdade, é que a sua está mais antiga, a minha está mais moderna. Eu desceria o braço em vocês tudo e acabaria com vocês, diante de tamanho pecado. Eu não vou com vocês. Repararam? Deus garante que a terra prometida, eu vou dar a terra para vocês. Uma terra boa, rica. Olha, o anjo do Senhor, o anjo vai com vocês, vai livrar vocês. O anjo, comandante do exército de Deus, aliás, que se você ler Josué, você vai ver este anjo, a autoridade de Deus diante de Josué, ele vai com vocês. Olha, vai ter vitória sobre os inimigos, vai dar tudo certo, mas eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês. Amados, a pergunta desta noite: o que realmente importa? O que é mais importante nas nossas vidas? Já parou para pensar? O que realmente importa para o povo, importava para o povo, importava para o reino, para o povo de Deus? Já parou para pensar no que realmente importa hoje? O que mais nós temos ouvido na internet, nas redes sociais? Já parou? O que eles valorizam? O que importa para eles? O que é cristianismo para eles? Né? Olha, você nasceu para vencer, para conquistar. Viva as bênçãos de Deus. Quanto maior, melhor. Quanto mais gente, melhor, né? Maior, melhor, maior, melhor. Vitória, vitória, vitória. São essas coisas que realmente importam na nossa vida, na nossa nova vida em Cristo Jesus. Mesmo tendo cometido o pecado contra Deus, olha que coisa interessante. O povo, ao ouvir estas palavras, que Deus não iria com eles, o povo começa a chorar. O povo se entristece, amargurou o seu coração. Eles tiraram as suas joias, ou seja, eles abriram mão, né, da sua notoriedade, eles se humilharam do seu estado, da sua proeminência. Êxodo 33:4. Quando Moisés deu esta mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar. Tamanha foi a tristeza de considerarem que Deus não estaria mais com eles. Faço a pergunta novamente: o que realmente importa? E se fôssemos nós, hoje em dia, queridos, e se nós ouvíssemos essas palavras de Deus, qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação? Deus vem e fala para você, né? Eis meu servo, uma palavra agora de Deus. Vai, meu filho, vai, minha filha. Olha, vai dar tudo certo. E a gente fala: glória a Deus. Fogo puro, eu recebo. Pega a visão. Olha, meu filho, vai o meu anjo, vai contigo. A gente fala: ai, glória a Deus, que arrepio, né? Ai, glória, eu vejo anjo, né? Tem uma coisa, eu vejo anjo nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Oh, glória a Deus, anjo, 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 olha ali, anjo aqui, anjo ali. O anjo está aqui, que maravilha. Olha, o meu povo, né? Vai ter vitória, você vai ter vitória, aleluia, vitória, 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 nada vai me derrotar, recebo essa palavra, recebo essa profecia, glória a Deus. Aí Deus fala: não, mas eu não vou. Mas eu não vou. O que nós responderíamos? Olha, Deus, eu não vou brigar, né, Senhor? Tudo bem, o Senhor não precisa ir, né? Mas nós vamos ter vitória, amém? Olha, eu sou grato pelas conquistas de Deus, entendo que o Senhor não quer. Se o Senhor não quiser ir, tudo bem.
Ah, mas vai ter vitória. Ah, mas hoje vai estar lá. Ah, eu vou vencer meu inimigo. Ah, Deus entende se o Senhor não for. O que realmente importa na sua vida. Meu ministério abençoado. Amém. A igreja está crescendo. Amém. Estou indo bem no trabalho. A minha família tem saúde. Está todo mundo muito bem. Estou colhendo os frutos, né, dos meus anos de estudo. Olha, estou pregando a palavra de Deus. Estou ouvindo na igreja. Amém. O louvor está uma bênção. Ah, meu marido, meu cônjuge, minha esposa, né, que me batia, não me bate mais. Tá legal. Tem vitória. Glória a Deus. Tá tudo indo bem. Glórias a Deus. Isso é importante. Mas, né, isso tem valor. Tendo essas coisas, eu estou bem. Eu não preciso de mais nada. O que realmente importa nas nossas vidas, nada disso tem sentido, é importante, mas não tem sentido se Deus não estiver presente nas nossas vidas. Que mensagem para as nossas vidas, que confronto nas nossas vidas, na minha vida. Que mensagem para a igreja de Jesus. O que realmente importa é que Deus, o meu Senhor, esteja comigo, juntinho, alegre, tendo prazer na minha vida todos os dias. Não adianta conquistas, se eu não agradecer ao Senhor, não adianta ter vitórias, se eu não posso me alegrar e render a Deus a gratidão pelas minhas conquistas. O que importa, o que é importante é Deus comigo, é eu ter um relacionamento com Deus, é Deus estar presente todos os dias, é eu ouvir Deus, é Ele me ouvir, é eu amar a Deus, é eu me relacionar com Deus, é eu chorar com Deus, é eu ser consolado por Deus. É isso que importa na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. É o Senhor estar comigo. Amém. Olha a resposta de Moisés. Quando Deus fala que não vou. Olha que verso, Êxodo 33:15, se ainda estiver aberto. Olha o que ele responde para Deus. Senhor, se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos sair daqui. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for o nosso Deus, se não for o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor, nós não queremos ir para lugar algum, nós não queremos terra alguma, não tem sentido a vitória, o seu anjo não é suficiente, o que importa é a sua presença, o que importa é o Senhor conosco todos os dias, é sermos reconhecidos como um povo de Deus, é o Senhor como nosso Deus. Amém. O que importa é isso. Quando você chega nesse ponto de compreensão, nessa maturidade cristã, e não é fácil, você estará no lugar certo, vivendo o verdadeiro evangelho, vivendo o amor de Deus. O que importa é o relacionamento de fidelidade e o amor para com Deus, é isso que importa. E me lembra as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele fala do amor. Vocês já viram esse texto? Ele fala, olha, eu poderia falar todas as línguas que são faladas nos céus e na terra. Eu poderia, ter o dom, vários dons de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, nada seria. Percebam, qual é a nossa prioridade, o que nós valorizamos, o que realmente importa na minha vida, o que você tem valorizado na tua vida. Não, se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos ir, porque o que importa realmente é o Senhor, é a presença de Deus, é a voz de Deus, é o Espírito de Deus em nossas vidas, é isso que importa. O resto é resto, o resto a gente arruma. O que realmente importa não são seus bens, não é a sua reputação, não é a sua vitória, não é o seu ministério, não são os resultados, não são nem as suas finanças, não está ali preocupado com seus R$1.000, com seus R$2.000, não é isso que importa. Não é quantas vezes você performa, você toca, canta, prega. O que importa é se Deus está com você, se Deus está na sua casa, se Deus está no seu trabalho, se Deus está nos seus projetos, se Deus está no seu coração. É isso que importa, é isso que a igreja precisa estar atenta.
porque Moisés disse: se o Senhor não estiver conosco, nada mais importa, não dá para fazer mais nada, Senhor. Nem a terra prometida, ela tem sentido se o Senhor não estiver conosco. O que realmente importa? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Senhor, eu não abro mão da sua presença, Moisés está dizendo isso. Eu não abro mão da sua voz. Eu não abro mão de ser conhecido, do povo de Israel, ser conhecido como um povo de Deus. O que faz diferença na tua vida não é quantas faculdades você fez, não é quanto você tem no banco, é se as pessoas olham para você e veem: ali vai uma serva, um servo de Deus, ali está uma igreja de Deus. Deus está naquele lugar, Deus usa as pessoas, Deus está no meio deles, ali está a presença de Deus. A presença de Deus é a única coisa que importa. Vamos repetir: a presença de Deus é a única coisa que realmente importa. Muda toda a perspectiva, não é? Tenho Deus, tenho a presença do Senhor, o Senhor está comigo, nada mais importa. As circunstâncias, né? Estou vivendo bênçãos, estou vivendo dificuldades, tudo em segundo plano, porque eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero a sua palavra. Diz uma canção antiga, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Amanhã é segunda-feira, eu trabalho, você também, todo mundo aqui vai trabalhar, né? O Ed, eu sou cliente do Ed também, né? 2 vezes, né? Amanhã vai estar lá, sou pastor, mas eu também trabalho, sou economista, eu estudo também. E amanhã a nossa vida vai estar numa rotina. Mas quando você acordar amanhã, você vai dizer: eu preciso de Deus. Não tem sentido eu ir para o trabalho, não tem sentido eu educar meus filhos, não tem sentido eu estudar, se o Senhor não estiver comigo, se a presença de Deus não estiver comigo. Você vai ser desafiado amanhã. Essa igreja vai ser desafiada, como está sendo. A luta não é fácil. E às vezes a gente quer métricas humanas, parâmetros humanos. Queridos, o que vai ser decisivo é a presença do Deus Todo-Poderoso. E olhar e falar: ali é um servo, uma serva do Senhor. Deus está com ele, Deus está com ela. Isso nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Nos ajuda a superar os contratempos, as lutas. Porque o que realmente importa é a presença de Deus. É o Senhor estar conosco. Lembro das palavras Paulo quando fala aos Filipenses 4. Ele diz: olha, eu sei que é padecer necessidade, eu sei que é ter em abundância. Olha, eu estou contente em todo e qualquer lugar. Quer esteja alimentado, quer esteja com fome, tendo muito, tendo pouco. E ele diz: olha, eu posso todas as coisas, eu posso todas as circunstâncias, posso viver e enfrentar todas as conjunturas, porque o Senhor me fortalece, na força do Senhor. Perceberam? Paulo viu o que era mais importante na vida dele, o que realmente importava. Ter dinheiro, tendo ou não tendo, né? Passando necessidade ou passando abundância, não importa, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Deu tudo errado, não importa, Deus está comigo. Eu consigo me alegrar no Senhor, eu consigo ter prazer na minha vida. A minha vida tem sentido porque Deus está comigo. E eu lembro das palavras de Abacuque 3,17, quando ele diz: olha, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, em outras palavras, ainda que tudo dê errado, ainda que tudo esteja zicado, ainda que as coisas, os planos falhem, o meu plano, poxa, eu estudei tanto, não passei, eu trabalhei tanto, não vi os frutos, ainda que tudo aconteça, diz Abacuque, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o que realmente importa é a presença de Deus. Nada mais importa. Eu quero Deus. Eu não estou dizendo para você negligenciar as responsabilidades com a sua família, com a sua casa, com o seu plano, com as suas finanças. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que somente essas coisas terão sentido quando nós priorizarmos o Senhor.
Queria concluir com a pergunta que permeou a mensagem: o que realmente importa? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus valores? E se você parar para pensar, a nossa agenda reflete o que realmente importa. Porque nós temos tempo para trabalhar, para estudar, para cuidar dos nossos filhos, para nos divertirmos. Nós temos tempo até para ver uns memes na internet. Eu gosto de mano. Eu acho muito legal. Tadinha da Paulinha, às vezes eu pego ela 10 minutinhos só pra gente olhar e ir. Tem que ser os engraçados, né? Tem uns que é muito legal. Eu gosto de rir. Mas nós temos tempo para tantas as coisas. E para aquilo que realmente importa? Acordamos cedo para fazer tanta coisa. Mas nós estamos acordando 15 minutos mais cedo. Ou indo dormir 15 minutos mais tarde. Porque vamos orar. Amados, 15 minutos. Se você não consegue 15 minutos, pede ajuda, porque o negócio está muito sério. 15 minutos, você fazer uma oração e você meditar no texto bíblico. Se alguém tem dificuldade, fala com o pastor Ed, Camille, eles vão ajudar você. Porque em 15 minutos, meu Deus, que luta você está vendo. O que realmente importa. Amados, eu não sei que hora vocês acordam. Mas a gente lá em casa acorda 5 da manhã, né, Flor? E não é suficiente, não. Para tomar um café, sem correria, mandar os meninos para a escola, é uma luta, né, Flor? Meu Deus do céu, não quer botar roupa e não quer acordar. Vocês... É normal, irmãos. Né? Todos nós aqui temos uma vida normal. E aí eu tenho, né, esse ano, para a glória de Jesus... Nós acordávamos, aliás, né, Flor? Era às 6 horas que nós acordávamos, nós começamos a acordar às 5 horas, para dar tempo de fazer as coisas adequadamente, principalmente das 6h20, tá todo mundo sentado na mesa, para nós lermos a palavra e orarmos juntos. Pai, mãe, cônjuge, tem que ter coragem, tem que dar prioridade. O que realmente importa, a tua família está diante de Deus, o teu trabalho está diante de Deus, os teus funcionários estão diante de Deus. O que realmente importa, temos priorizado. Deus nos convida nessa noite a ouvi-lo, a aceitar esse convite de nos relacionarmos com Ele, como igreja de Cristo. Quando começarmos a nos preocupar com o que realmente importa, a nossa vida, a sua vida fará sentido. Nós vivemos para o Senhor, nós vivemos para nos relacionar com Ele, nós vivemos para adorar o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Você pode ficar assentado mesmo. E alguns segundos para você falar com Deus aí. Deus conhece o coração. E aí pode ser que nesse momento você fala: Senhor, realmente eu amo ao Senhor, mas eu tenho me importado com outras coisas. Senhor, eu amo ao Senhor, mas eu tenho valorizado mais os frutos, as performances, os resultados, do que propriamente o Senhor. Pai, eu amo ao Senhor, mas eu tenho olhado mais para as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. E se é o caso, o Senhor, com misericórdia, com amor, nesta noite Ele nos convida a uma mudança, a nos humilharmos diante dEle, confessarmos os nossos pecados e sermos restaurados, curados. O Espírito Santo nessa noite, Ele mostra-nos e Ele convence de nossos pecados, de nossas falhas. Mas Ele não nos deixa só. Eu sei que não é fácil. O Senhor sabe das nossas lutas. Lutamos contra a carne, lutamos contra uma vida pós-moderna, corrida, dinâmica, tantas coisas serem feitas. Mas nesta noite,
Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Senhor, me socorre, porque eu preciso valorizar a sua presença. Senhor, me ajude a priorizar na minha agenda, na minha rotina, o que realmente importa. Ore ao Senhor nesta noite. Senhor amado, nós pedimos perdão, Senhor. Pai, na nossa caminhada, Senhor, muitas vezes nós nos empolgamos com tantas coisas que o Senhor faz, com tantos milagres. A nossa vida vai passando, mas parece que caímos numa rotina e esquecemos de valorizar a sua presença, Pai. Pedimos perdão, Senhor. Pai, nós muitas vezes nos contentamos com as vitórias. Nós nos contentamos com as bênçãos, e são boas, Pai. Como é bom receber uma provisão do Senhor. Como é bom vivermos vitórias do Senhor. Como é bom vermos o agir sobrenatural de Deus. Mas, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, Pai, nós não iremos. Nós não queremos ir, Senhor, porque a Tua presença importa, porque o Senhor é mais importante, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Deus, Pai de amor. A Tua presença, a Tua palavra, o Teu Espírito é que, ó Deus, nos traz o sentido da vida. Fomos criados para adorar, fomos criados porque o Senhor deseja se relacionar conosco, e o seu amor é tão profundo que enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer por nossos pecados na cruz do Calvário. Ah, que demonstração de amor, que demonstração de fidelidade, de compromisso. Senhor, nesta noite somos desafiados e encorajados a um relacionamento verdadeiro, a uma aliança com o nosso Deus. Seremos amanhã desafiados, confrontados pela nossa agenda, por tantas coisas a serem resolvidas, mas em nome de Jesus, a partir de agora, queremos, ó Deus, valorizar a sua presença, a sua aliança, o nosso relacionamento com Deus verdadeiro e poderoso. É isso que importa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda a mentira de Satanás, dizendo que podemos, o que vale é servir, o que vale é estar no nosso meio, o que vale é nós estarmos aqui no meio da igreja, não precisa se relacionar assim, não precisa se sacrificar. Não, Deus, nós queremos entregar as nossas vidas como sacrifício vivo, puro, agradável a Deus. Queremos, ó Deus, ó Pai, entregar os nossos sonhos, os nossos projetos ao Senhor, porque a Tua presença importa. Em Ti a nossa vida encontra sentido, Pai. Ah, Senhor, restaura as prioridades das nossas vidas, os pilares das nossas vidas, e que possamos sermos fiéis ao nosso Deus. Em nome de Jesus, oramos. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Que esta palavra encoraje você diante, o mundo não quer que você se importe, com as coisas de Deus, mas sairemos nessa noite com essa pergunta: o que realmente importa? É a presença de Deus, é o cuidado do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Pastor.